Bom dia, Adri! Feliz ano novo, minha irmã! Bom Bom dia, dia, feliz Nívia! ano novo. Que bênção! A gente no primeiro dia do ano, todo mundo juntas aqui para aprender mais com o nosso Senhor. Nossa, estou muito feliz. Eu. Jesus Cristo, Oi, Inês, seja bem-vinda. dia, Bom ano novo. dia! Paz do Eu Senhor. perdi a hora de manhã. Então, na verdade, eu iria fazer às 7h30, como eu tinha combinado. Só que como eu cheguei bem tarde, eu particularmente, minhas irmãs, se eu não durmo direito, minha cabeça não funciona. Então, eu falei, para mim não aprender, então eu prefiro fazer um pouquinho mais tarde. Aí avisei no grupo, né? Queríamos fazer um pouquinho mais tarde, mas glória a Deus, né, que deu tudo certo e estamos aqui para aprender mais com o nosso Senhor. Como que foi a virada de vocês? Tá todo mundo aqui no Japão, né? As que estão aqui no grupo. Sou do Japão, pastora. É É. pastora ou missionária, pastora Angelita? Eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu não sou consagrada nem pastora nem missionária, minha irmã. Mas eu sou serva. Eu procuro aprender a palavra de Deus. Então, nós somos todas irmãs aqui. Tá bom, meu amor? Amém. Tudo bem, tem pessoas assim que gostam que chamam assim de missionário ou pastora, né? Por isso, por respeito. Então, por isso que eu Entendi. tô bom. Entendi, minha linda. Mas fique em paz, tá bom? Amém, Somos amém. todas irmãs aqui no nosso Deus. Amém. Então, e como que foi a virada de vocês, minhas irmãs? A minha foi maravilhosa, foi incrível o que Deus fez. Eu ia passar na igreja, né? Mas aí, minhas irmãs, só clica na tela de vocês e desliga o microfone, porque às vezes fica dando ruídos. Aí, a Helena também. Helena, isso, obrigada, minhas irmãs. Então, deixa eu contar rapidinho para vocês, pra gente entrar aqui no estudo. Então, eu iria passar na igreja, né? Na verdade, todos os anos, eu e meu esposo, nós passamos na igreja. Mas esse ano, o Senhor colocou no meu coração, assim, a igreja precisa sair, a igreja precisa falar de Jesus aonde Jesus não está. E aí eu fiquei meio assim, né? E conversei com meu esposo, falei, amor, eu vou conversar lá, porque a gente ia passar num estabelecimento aqui de um casal de amigos nossos, que quem é de Hamamatsu conhece, é a Vibe, eles iriam fazer uma ceia, um jantar lá, e eles nos convidaram, né? E aí, eu conversei com meu esposo, falei, amor, eu vou conversar, né, com a dona do estabelecimento, e se eles permitirem da gente fazer ali, trazer uma palavra de Deus, fazer uma oração, né? Aí a gente passa a virada lá. Aí a gente não passa na igreja. O que que você acha? Aí meu marido concordou comigo e levar eu lá conversar com a dona, né? Eu tava ali igual Neemias quando foi falar com o rei ali, pedindo pro Senhor da graça para que ela permitisse, né? Porque num lugar onde que vai muitas pessoas e ali parar um momento para poder falar a palavra de Deus, é uma batalha espiritual, né, minhas irmãs? Mas enfim, Deus derramou da sua graça dele, né? E ela permitiu que acontecesse. E aí quando foi 11h30, mais ou menos, nós paramos tudo, tava tendo música ao vivo, e tinha quase 100 pessoas, minhas irmãs, lá, quase 100 pessoas. E aí eles pararam e me chamou e a gente foi lá e Deus derramou a glória dele ali naquele lugar. Minhas irmãs, muitas pessoas se quebrantando, chorando ali na presença de Deus. E eu fiquei muito feliz com o que o Senhor fez. O Senhor alcançou corações ali ontem. E a minha oração foi para que todos que estivessem ali, né, fossem salvos. E eu fiquei muito feliz, né? E glória a Deus por isso. Nós precisamos ter essa consciência, né, de que nós somos a igreja de Cristo. É, é muito gostoso passar ali com os irmãos na igreja, orando na presença de Deus. Mas quando Deus nos dá oportunidades, nós precisamos sair. Nós precisamos cumprir o ID de Jesus. Nós precisamos falar do Senhor aonde nós estamos.
e foi uma bênção. Glória a Deus por isso. Eu quero entregar toda a honra, todo o louvor, toda a glória ao nosso Deus, porque é Ele, né? Ele que merece todo o louvor, toda a glória e nos dá essas oportunidades, né? Então, louvado seja Deus por isso. Fica a dica aí para você, que também é uma embaixadora, uma representante do Senhor aqui nessa terra. Quando você for em lugares que as pessoas não conhecem Jesus, peça a Deus para te dar uma oportunidade. Porque essa oportunidade pode ser a última vez que essa pessoa pode estar tendo a chance de receber o presente da salvação. Amém? Então vamos orar, entrar aqui no nosso estudo de hoje, né? É para isso que nós estamos estudando, é para isso que nós estamos aprendendo cada vez mais, né, do Senhor. Eu falei ontem sobre o pecado, né? A gente precisa apresentar que a nossa vida ela foi devastada pelo pecado. Aí o estudo de Gênesis me deu muita ferramenta para me falar ali, porque eu falei de uma realidade que o pecado afetou, que foi a nossa maternidade, que foi o nosso relacionamento conjugal. E todos nós, hoje, né, quando a gente não está na presença de Deus, a gente tem problema com isso, né? Com a educação dos nossos filhos, com o nosso relacionamento com o esposo. Então, e graças a Deus eu tive ali a oportunidade de falar de Jesus, né? Do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, irmã Edna. Feliz ano novo, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Então... Feliz ano novo, pessoal. Deus abençoe. Amém. É uma honra ter você aqui, viu? Então vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Nós vamos entrar hoje em Gênesis 4, né? Como eu estava falando, Gênesis está me dando muitas ferramentas para eu anunciar o reino, né? Anunciar Jesus. E eu falei ontem, né? Olha, o pecado ele devastou. Deus ele criou a nossa maternidade para ser um céu, né? Para ser ali tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas o pecado, ele distorce, né? Esse plano de Deus, essa visão de Deus. Ele distorceu em nós, não em Deus, em nós, né? E agora, para a gente reconstruir essa visão, reconstruir esse plano perfeito, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da capacitação do Espírito Santo. E, nossa, foi lindo. Eu vi lágrimas ali, né? O Senhor operou ali, foi muito lindo. Glória a Deus por isso. Então, vamos orar. Vamos orar. Peça ao Senhor, primeiro dia do ano, nós já vamos entrar aqui em mais um estudo. Esses estudos é para que o Senhor continue nos capacitando, para a gente pregar o Evangelho, para a gente anunciar Jesus com propriedade, com certeza, com sabedoria, né? Pegar as pequenas oportunidades, os pequenos ganchos, né? E falar do amor de Jesus. Nós somos esses representantes aqui na Terra, nós somos as embaixadoras de Cristo, né? O Senhor que nos deu esse título. Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê conhecimento, que nos dê sabedoria, que a palavra dele fique registrada no nosso coração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor, te bendizer, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Pai celestial. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Ah, Deus, falta-nos palavras para te engrandecer, falta-nos palavras para te engrandecer, Senhor, porque tu és digno de toda honra, todo louvor, toda glória, Pai. E nós queremos render toda glória ao Senhor. Que o Senhor, Pai, continue, Pai, nos derramando conhecimento, que o Senhor continue nos derramando graça para entender a tua palavra e que o teu Espírito Santo continue nos capacitando para falar do seu amor aonde quer que nós estejamos, que a timidez não chegue até nós, Pai, mas que a coragem, a capacitação do teu Espírito venha estar sobre nós, para que nós possamos abrir as nossas bocas e falar do maior presente que o mundo já recebeu, que foi a salvação em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado também por nos dar o presente do Espírito Santo,
que tem nos capacitado todos os dias, que tem aberto os nossos olhos, que tem aberto os olhos do nosso entendimento, que tem aberto o nosso coração, para que nós possamos entender a sua preciosa palavra com profundidade. Obrigado, Jesus, porque também o Senhor venceu a sua missão na cruz do Calvário. Se não fosse o Senhor ter realizado essa grande missão, hoje nós não poderíamos estar conectados com o nosso Deus e com o Espírito Santo. Mas nós queremos te agradecer, Jesus, e queremos pedir que o Senhor nos ensine a ser fortes na nossa missão, ser corajosas, que nós possamos imitar o seu exemplo de relacionamento com o Pai, o seu exemplo aqui nessa terra, aonde o seu propósito era cumprir a sua missão. Nós também queremos cumprir a nossa missão aqui, Pai. Em nome de Jesus, clarifica o nosso propósito, clarifica a nossa mente, para que nós possamos enxergar ali o que é que o Senhor tem para cada uma de nós. Nós sabemos que temos uma missão, mas deixe claro, Pai, isso para nós nas nossas mentes. Que o seu Espírito venha colocar cada vez mais poder em nós, para que nós possamos anunciar essa riqueza que é o Evangelho. Obrigado, Pai, pelo ano de 2024 que passou. Obrigado por tudo que o Senhor operou em nós e através de nós. Obrigado pelo teu cuidado com a nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família, nosso trabalho, Pai. Obrigado pelo cuidado que o Senhor teve com o Japão, onde tantas catástrofes, Pai, acontecem, mas o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. Obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor não tem palavra, Pai, para te agradecer. Nosso coração está jubiloso, Pai, porque nós temos o Senhor, que é o nosso maior presente. Estamos agora entrando no primeiro dia do ano de 2025, Pai, onde nós estamos aqui rendidas na Tua presença para aprender do Senhor. Pedimos que o Seu Espírito Santo venha discernir a cada coração que aqui está presente a Tua preciosa palavra, e que nós possamos não só aprender, mas colocar em prática, porque a Tua palavra em prática, elas são os milagres que nós contaremos às nossas gerações. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por essa oportunidade que nós temos de iniciar o nosso ano na Tua presença, de iniciar o nosso ano buscando conhecimento. Derrame os Teus dons sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, dom de conhecimento, dom de sabedoria, dom de fé, dom de cura, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, Pai. Nós queremos viver o sobrenatural do Senhor nesse ano de 2025. Derrama dons sobre nós, Pai. Nós, as mulheres que estamos aqui representando nossas famílias, derrama dons sobre os nossos filhos, derrama dons, Pai, sobre os nossos esposos, Pai, que os nossos esposos possam assumir o papel deles de sacerdote, Senhor, no nosso lar, que eles sejam, Pai, os que se levantam para anunciar a Tua palavra dentro do nosso lar, para que nossa família seja santificada. Derrama também, Pai, sobre nós o fruto do Espírito Santo, o fruto do Seu amor, Pai, que vai desenvolver em nós todas as características de amor, de alegria, de paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pai, continua conosco nesse estudo, continua conosco nos dando graça, sabedoria, para poder entender e aprender a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidas. Amém. Amém, minhas irmãs? Vamos então entrar aqui no nosso Gênesis capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. Então, nós vamos entrar hoje no Gênesis capítulo 4, e o texto diz assim, nós vamos estudar o versículo 1, tá? Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um filho. Nós estamos aqui diante de um texto que marca um ponto de transição. Após a tragédia ali da queda e a expulsão, né, de Adão e Eva ali do Éden, nós vemos aqui a continuidade da vida
e a graça de Deus. Por que, Angelita, a continuidade da vida e a graça de Deus? Porque na ordem de Deus, Deus falou que eles morreriam, né? Que eles morreriam. Eles iriam findar a vida deles ali. E nesse caso, Deus teve misericórdia da vida deles e aconteceu ali a morte espiritual, a separação, né, do homem de Deus. Mas Deus, ainda na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, dá uma oportunidade para que a vida continue. E isso é graça de Deus, é um favor imerecido. Adão e Eva não mereciam viver por causa que eles pecaram, eles desobedeceram. Mas o Senhor, ele derrama sobre esse episódio de pecado a sua graça. E ele dá essa oportunidade. Esse versículo, ele pode parecer muito simples, mas ele revela aqui verdades muito profundas sobre o papel de Deus na criação, no sustento da vida e da sua graça redentora. E nós vamos explorar isso com um pouco mais de profundidade e ver aqui, tirar as lições que esse pequeno versículo, ele pode ensinar para nós. Então, vamos aqui. Primeiro ponto que a gente vai ver é que Adão teve relação com Eva, a sua mulher. Aqui começa a continuidade da vida após a queda. Nós podemos ver aqui que, apesar do impacto devastador do pecado, Deus mantém o seu plano original de multiplicação e perpetuação da humanidade, como ele disse lá em Gênesis 1:28, né? Quando ele fala para o homem que ele precisaria se multiplicar. Então, Adão e Eva, agora fora aqui do jardim no Éden, eles continuam a exercer o seu papel como marido e mulher, cumprindo o quê? O propósito de Deus. Qual que é a lição, Angelita, que esse pequeno versículo pode dar para as nossas vidas, né? Olha só, Adão e Eva teve relações com Eva, sua mulher. Então, nós podemos entender aqui que Deus, ele não abandona o seu propósito. Deus, ele tem um propósito. E mesmo nós cometendo os nossos pecados, Deus, ele não abandona o propósito que ele tem nas nossas vidas, mesmo quando nós falhamos. Ele é fiel para levar adiante os planos que ele tem para nós, mesmo em um mundo marcado pelo pecado. Uau, que coisa maravilhosa. Minha irmã, nós precisamos entender que nós temos um propósito. Deus colocou esse propósito em nós desde quando ele nos criou. E mesmo com as nossas falhas, a gente falhando, a gente desobedecendo, a gente pecando, Deus, ele não abandona esse propósito. E ele vem e vai nos trazendo, ele é fiel para levar esses planos adiante. Ele, às vezes, até permite que a gente saia do caminho, mas quando ele tem esse plano na nossa vida, ele nos traz de volta, né? Um exemplo bem prático disso é a gente pensar em como após o erro, né, de Adão e Eva, ou o fracasso, Deus ainda continua a trabalhar na vida deles. E é a mesma coisa na nossa vida também, né? Deus, ele continua a trabalhar em nossa vida. Assim como ele permitiu que Adão e Eva seguissem em frente, ele também nos chama para não desistir, né, dos nossos propósitos e confiar nele. Ah, Angelita, mas espera aí, eu não consigo entender o meu propósito. Eu não consigo ainda saber por que Deus me criou, por que eu fui criada. Minhas irmãs, a Bíblia está repleta de revelações sobre os propósitos que Deus tem para nós. Nós, por exemplo, um exemplo simples, nós somos embaixadoras de Cristo. O que significa ser embaixadoras? Nós somos as pessoas que vai anunciar Jesus para as pessoas. Nós somos as pessoas que vai testemunhar o que Jesus fez na nossa vida para outras pessoas. E essas pessoas vão vir para o Senhor. Isso é um dos propósitos que está revelado na vida. Tem vários propósitos, né? Vários propósitos o Senhor já deixou escrito na palavra dele. A gente não sabe quando a gente não estuda a palavra. E aí a gente fica vazio, a gente não sabe quem a gente é no Senhor. Nós somos também a imagem e semelhança do Senhor. Nós somos mais que vencedores. Então tudo isso são identidades que Deus nos deu e que isso nos leva
leva a ter um propósito de vida, né? Por exemplo, se eu tenho a identidade de ser mais que vencedora, quando acontece um problema, um desafio na minha vida, eu tenho que assumir essa promessa. Não, isso tá difícil, isso tá me doendo, isso tá me machucando, mas há uma promessa na Bíblia sobre isso na minha vida. Eu sou mais que vencedora. Então, Senhor, eu venho aqui diante de Ti, porque a Tua palavra diz que eu sou mais que vencedora. Me direciona, me guia nisso que está acontecendo. O que eu devo fazer? Eu devo continuar? Eu devo retroceder? Fala comigo, Senhor. Espírito Santo, me revela o que eu preciso saber. E aí, minhas irmãs, nós vamos passando pelos desafios e pelos obstáculos dentro da vontade e da direção de Deus, né? Então, a aplicação prática para nós aqui é o quê? Examinar as áreas, né, em que eu e você se sente que falhou, se sente que não cumpriu o propósito, né? Quantas vezes chega o desafio, ao invés da gente buscar a presença de Deus, a gente começa a murmurar e a gente entra num looping de pecado. E nós precisamos nos arrepender disso, nós precisamos pedir perdão ao Senhor, pedir ao Senhor que nos mostre, né, como continuar a viver para a sua glória, não deixar que o pecado nos paralise, não deixar que o propósito, que o pecado que o pecado segue o propósito que Deus tem para mim e para você. Então, nós precisamos todos os momentos, né, ir aos pés do Senhor, ter um relacionamento profundo com Ele. Como eu disse ontem aqui no estudo, marque aí no seu celular a hora de você falar com Deus, a hora de você entrar no seu secreto, a hora de você ir lá tendo um compromisso com o Senhor. A palavra de Deus fala que Deus ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Não adianta nós falarmos que nós temos compromisso com o Senhor e trocar, né, os momentos de estudo da palavra, os momentos que nós precisamos estar com o Senhor por qualquer outras coisas. Então nós precisamos organizar a nossa agenda, minhas irmãs. Nós temos estudado aqui a palavra de Deus todos os dias às 7:30 da manhã. E o Senhor tem nos acrescentado, tem nos depositado muito conhecimento. Nós temos visto tantos testemunhos aqui de como o Senhor tem fortalecido, né, a nossa caminhada, de como o Senhor tem fortalecido a nossa vida nos nossos desafios. E é isso, esse é o segredo do Evangelho, minhas irmãs. A gente estudar a palavra, mas não só estudar. A gente também tem que ter o nosso momento no secreto com o Senhor. A gente precisa tirar todos os dias ali o momento da gente examinar a nossa vida, igual foi falado aqui ontem, examinar o nosso comportamento, examinar os nossos sentimentos, examinar a nossa conduta, porque sem esse exame, a gente vai passando despercebido, a gente vai alimentando pecados e a gente vai se afastando da presença do Pai. Até chegar ao ponto que a gente não está escutando mais Deus falar conosco. Isso é resultado do pecado não confessado na nossa vida. Nós precisamos confessar ao Senhor. E para a gente confessar, a gente precisa analisar. Se a gente não analisa, a nossa consciência não chega, né? Por exemplo, aquele comportamento que eu tive lá no meu trabalho, né? Que gerou um estresse no meu coração, que gerou uma ira. Esse comportamento agradou o Senhor? Não, ele não agradou o Senhor. Então ele precisa ser confessado, ele precisa ser falado para o Senhor. Senhor, esse comportamento que eu tive hoje não te agradou. Não foi assim que o Senhor me criou para ser. O Senhor me criou para ser luz, o Senhor me criou para ser sal, e eu quero confessar esse pecado. Eu quero confessar e abandonar esse pecado. Eu preciso da capacitação do seu Espírito Santo. Então é simples assim, minhas irmãs. Nós precisamos viver uma vida verdadeira, uma vida diante do Senhor que traz transparência, não para o Senhor, porque o Senhor já sabe de tudo que passa na nossa vida, mas uma transparência para a nossa consciência. Quando nós falamos, quando nós confessamos, quando nós realmente assumimos ali a nossa responsabilidade diante do Senhor, o Senhor nos honra, o Senhor vai purificando as nossas vidas. Amém? Então, a irmã Edna escreveu aqui, encontrou arrependimento do erro em Adão. Irmã Helena, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, irmã Helena. Então,
O que nós estamos aprendendo aqui é umas com as outras, né? E isso vai edificando a nossa fé. Amém, minhas irmãs? Então, o segundo ponto aqui que nós podemos tirar desse versículo é o reconhecimento do papel de Deus na nossa vida, né? Olha só, a Eva, ela reconhece aqui, ela fala, com a ajuda do Senhor, eu tive um filho. Eva reconhece que mesmo após a queda, a vida é um presente de Deus. Ela poderia ter se entregado ao desespero, ela poderia ter ficado ali num processo de ansiedade, ela poderia ter ficado ali na vitimização, que muitas vezes acontece na nossa vida, né? A gente, ao invés de assumir a nossa responsabilidade, a gente entra ali numa vitimização. Ai, por que tá acontecendo isso comigo? Ai, eu não merecia isso. Ai, essas coisas acontecem só comigo. Eva não agiu dessa forma. Ela não se entregou ao desespero, mas ela escolheu louvar ao Senhor por sua bondade em permitir que ela concebesse um filho. Esse é um momento de gratidão e reconhecimento da soberania de Deus. Qual a lição, Angelita, que a gente aprende aqui? Todas as bênçãos vêm de Deus. E nós devemos reconhecer sua mão em tudo o que recebemos. Será que nós temos sido gratas pela vida dos nossos filhos? Será que nós temos sido gratas pela vida dos nossos maridos, mesmo com as falhas que eles têm, mesmo com a falha que nós temos também? Será que ali quando eu vejo uma bagunça da minha filha ou do meu filho, eu louvo ao Senhor por isso, por ele estar ali, ou eu começo um processo de murmuração? Ah, vocês só fazem bagunça. Ah, vocês só sabem deixar a roupa suja para me lavar. Ah, vocês é isso, vocês é aquilo. Será que nós, ao invés de abençoarmos os nossos filhos, nós estamos colocando palavras de maldição sobre a vida deles? Minhas irmãs, é muito sério. A nossa língua, ela tem trazido tanta devastação para o nosso lar. Nós precisamos ser mulheres sábias, nós precisamos vigiar, né? Nós precisamos reconhecer as bênçãos que o Senhor tem dado para nós. O Senhor nos deu filhos, o Senhor nos deu lar, o Senhor nos deu um esposo. Eu sei que tem mulheres aqui que são viúvas, eu sei que tem mulheres aqui que não têm esposos, mas mesmo assim o Senhor tem dado oportunidades, né, de essas mulheres que não têm essa posição agora de ter um marido ou de ter um filho, elas podem ser intercessoras e orar por outras. Nós vimos aqui que mulheres têm intercedido por casamentos de filhos, casamento de outras pessoas, e o Senhor tem respondido. Então isso é gratidão, é reconhecimento, né, da soberania de Deus. Um exemplo prático para a gente pensar é pensar em momentos em que eu e você experimentou algo de bom, mas não reconheceu a mão de Deus. Talvez um emprego que o Senhor nos deu, talvez um relacionamento, ou até a cura de uma enfermidade. E muitas vezes nós oramos para que o Senhor cure, oramos para que o Senhor conceda, e depois nós não fazemos ali a oração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz, né? A aplicação prática para nós, a partir desse reconhecimento, é fazer um diário, né? Nós temos o nosso diário de oração, mas fazer agora um diário de gratidão e diariamente escrever algo pelo qual você é grata a Deus. Vamos fazer esse diário de gratidão nesse primeiro dia do ano de 2025. Vamos colocar ali tudo, um diário só de gratidão, tá? Aqui nós não vamos orar, nós não vamos pedir nada, nós só vamos agradecer o Senhor. Vamos fazer? Quem topa fazer comigo aí esse diário de gratidão? Escreve aqui para mim. Você topa fazer esse diário de gratidão? Vamos começar hoje o nosso diário de gratidão. Um diário onde nós vamos colocar tudo que nós somos gratas aqui para o Senhor. E nós vamos começar a fazer um movimento, minhas irmãs, um movimento para levar as pessoas a agradecer ao Senhor. Nós vamos escrever o nosso diário e nós vamos também publicar nas nossas redes, nós vamos anunciar o quanto nós somos gratas ao Senhor. Nós podemos tantas coisas, né? E isso vai incendiar as nossas redes sociais, isso vai incendiar aqui o nosso grupo, porque a gratidão
é o desejo do coração do Pai, né? Nós já vimos isso aqui nos nossos estudos, né? A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que nós sejamos gratas em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Então, nesse nosso primeiro dia do ano, eu já vou separar um caderninho aqui de gratidão e eu já vou escrever tudo que eu sou grata hoje, que o Senhor me deu. E nós vamos todos os dias ter esse compromisso com o Senhor de agradecer, né? De agradecer. E isso vai nos fazer crescer muito na presença do Pai. Amém? Também em nossas orações, dedicar tempo de louvor e agradecer a Deus antes de apresentar, né, as nossas petições. Nós temos ali um caderninho de oração, né? Quem entrou aqui por último ainda não sabe sobre esse caderninho, mas nós temos ali o nosso caderninho de oração. Ele é muito simples, a gente coloca o pedido de oração numa coluna, a gente coloca a data que a gente iniciou aquela oração e a gente coloca a data que a gente recebeu a resposta dessa oração. Então, de tempo em tempo, a gente volta a olhar ó, a Inês já escreveu aqui, ó, por meu livramento de morte no dia 25 de dezembro. Amém. Amém, irmã Inês. Glória a Deus, né? Porque o Senhor te livrou daquele acidente. Então, a gente escrever no nosso caderninho também as nossas orações. Minhas irmãs, vamos ser diligentes nisso, né? A gente vence as nossas batalhas no mundo espiritual primeiro. Então, nós precisamos ser diligentes, nós precisamos ter esse compromisso, né? Da oração, do estudo da palavra, e o Senhor vai acrescentando em nós tantas coisas, né? O Senhor vai nos fazendo crescer espiritualmente, o Senhor vai amadurecendo a gente, né? Como mulheres. E as pessoas, elas começam a olhar a gente com olhos diferentes, né? O meu marido estava me contando que, a hora que a gente estava vindo embora lá da nossa confraternização, que foi algumas pessoas falar com ele, né? Que a admiração que eles estavam tendo por mim e foram parabenizar ele. Então, olha só, isso é uma honra, né? Eu estava ali honrando de uma forma meu esposo, porque foram parabenizar ele, falando: olha, sua esposa é uma bênção, que coisa mais linda, né? Ter coragem de falar para esse tanto de pessoas sobre o amor de Jesus. Então, olha só, né? O Senhor, ele nos honra, né? Quando a gente nos posiciona. Então, o terceiro ponto que a gente tira aqui desse texto, ó, a Adri já postou aqui, ó. Olá, embaixadores e embaixadoras aqui do Clube da Bíblia. Obrigada, Adri. Como eu prometi, eu tô passando aqui para mostrar. Obrigada, Adri, por ter colocado aí o nosso caderninho quando eu ensinei para as meninas fazer no grupo. Muito obrigada, minha irmã. Você é uma bênção. Então, nós vamos entrar aqui no nosso terceiro ponto, né? Que é a promessa de redenção em meio à realidade do pecado. Olha só, a Eva declara: tive um filho. Então, o nascimento de Caim pode ter sido visto por Eva como um cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Olha só, lá em Gênesis 3,15, quando Eva recebe a sentença, né, o próprio Deus fala que o descendente, né, que traria a restauração, traria a reconciliação de Deus com a humanidade, seria descendente da mulher. Então, Eva, aqui, nesse momento, ela não sabia que iria demorar tanto tempo para Jesus nascer. Então, como ela recebeu ali essa sentença e essa promessa, ela poderia ali ter pensado, né, que esse seria o filho em que Deus promete que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Embora Caim não tenha cumprido esse papel, né, a esperança de Eva aponta para um futuro redentor, que era Jesus Cristo, que seria a verdadeira descendência vitoriosa. Então, o que a gente aprende com esse pequeno versículo, pequena frase, tive um filho? É que mesmo quando nós não entendemos completamente o plano de Deus, nós podemos confiar que Ele está trabalhando para cumprir a sua promessa de redenção. Minhas irmãs, será que nós temos essa confiança no Senhor de verdade? Ou será que nós entregamos
as coisas nas mãos de Deus e depois nós vamos lá e pegamos de volta? Será que nós confiamos de verdade quando nós estamos orando por uma causa ou por um propósito e essa oração ela se demora a ser respondida? Será que nós estamos confiando que Deus está trabalhando a nosso favor? Ou será que começa a entrar as dúvidas, né? Ou será que começa a entrar as incertezas, né? Em tempo de incerteza, né? Como quando enfrentamos algumas perdas ou desafios inexplicáveis, que nós possamos lembrar que Deus está no controle. Assim como Eva não sabia que a promessa seria cumprida séculos depois em Cristo, também nós não entendemos o tempo de Deus. Mas nós precisamos ter algo, confiar. Nós precisamos confiar. E confiar é, de fato, acreditar que aquilo que a gente vê agora como impossível, ele é possível para Deus. Isso é confiar, né? É a gente não olhar para a circunstância, mas nós olharmos para o que realmente Deus pode realizar. Então, confiar vai muito mais além, né, do que simplesmente falar: "Ah, Deus, salva meu marido". Não, é realmente declarar: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor salvou o meu marido. Ah, aqui pode até não, ele pode até não estar expressando essas características agora, mas eu creio, Senhor. Eu creio que a salvação chegou para o meu marido. Eu creio que a salvação chegou para o meu filho. Eu creio que a salvação chegou para aquela família. Eu creio nisso, Senhor. E o Senhor, minhas irmãs, ele responde à nossa fé, né? Ele responde à nossa fé. Quantos textos na Bíblia tem ali escrito: a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé é a nossa fé, né? Mas muitas vezes nós mesmas sabotamos as nossas orações. Nós oramos, nós pedimos, mas quantas vezes nós não acreditamos? E o Senhor, ele não vai responder algo que não está profundamente fixado no nosso coração como confiança no Senhor. Amém? Então, qual que é a aplicação prática, Angelita? A Helena já declarou aqui, eu creio que eu e minha casa servirá ao Senhor. Amém, irmã Helena. Eu também estou junto com você nessa oração. Eu declaro isso aqui muitas vezes aqui na minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso está declarado no mundo espiritual. Por mais que ainda, às vezes, igual a minha filha oscila muito, né? Às vezes ela tá na presença de Deus, às vezes ela sai, mas eu creio que o Senhor já salvou e no momento certo o Senhor vai ajustar. Não sou eu que vai mudar o coração dela, né? É o Senhor que vai ajustar, é o Senhor que vai firmar, é o Senhor que vai... aquela promessa que o Senhor me deu sobre a vida da minha filha, que ela teria porção dobrada do que Deus me deu, eu creio nessa promessa e todos os dias eu oro: Senhor, eu creio nessa promessa e eu quero que o Senhor me dê a graça para me viver, para eu ver isso acontecer. Mas se não for também a sua vontade, eu creio que o Senhor vai realizar essa promessa na vida da minha filha, né? Então, o que nós temos crido, o que nós temos declarado, né? Será que você pode, você é um exemplo de mulher para que os seus filhos possam ter porção dobrada do que você tem, né? Então, deseje isso, minha irmã, né? Se posicione, porque o Senhor há de responder à nossa fé. Amém? Então, qual que é, Angelita, então, a aplicação prática para esse pequeno versículo essa pequena frase aqui que nós lemos, né? A aplicação prática é a gente meditar diariamente, né? Em passagem que reafirma a fidelidade de Deus, né? Como Romanos 8:28 e Jeremias 29:11, que está escrito assim. Peraí que deixa eu abrir aqui. Romanos 8:28, tá escrito assim, ó: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano,
planos de lhe dar esperança e um futuro. Então nós precisamos meditar, minhas irmãs, nessas passagens, né, que onde o Senhor, ele promete para nós. Ele promete que ele que sabe os planos que ele tem para nós. Não é o nosso plano, é o plano do Senhor que nós precisamos buscar. É esse plano de nos fazer prosperar. E essa palavra prosperidade, muitas vezes as pessoas levam só para a área financeira. Não é só para a área financeira, são em todas as áreas da nossa vida, né? É a prosperidade no nosso relacionamento com o Senhor, é a prosperidade no conhecimento da palavra, é a prosperidade na nossa fé, né? A nossa fé sendo todos os dias depositado cada vez mais fé na nossa vida, é a nossa prosperidade nos nossos relacionamentos, é a nossa prosperidade no nosso conhecimento, no nosso amadurecimento, né? E na nossa caminhada com o Senhor. E também financeiramente, né? Quando a gente não tem o dinheiro como nosso Senhor, a gente tem o dinheiro como nosso servo, o Senhor, ele prospera cada vez mais, né? Uma vez, eu não sei se todas as irmãs conhecem a gente aqui, mas o Senhor tem derramado prosperidade sobre as nossas vidas, né? Nós somos estrangeiros aqui no Japão e o Senhor tem abençoado a nossa vida, né? Com prosperidade financeira aqui. Mas essa prosperidade não está no nosso coração. Essa prosperidade financeira. Nós sabemos que o dinheiro é nosso servo. Eu achei ontem, né? Assim que depois que a gente ministrou ali a palavra, né? Eu estava ali ministrando a palavra. E a gente acabou mais ou menos, faltava uns 10 minutos para ter a virada do ano, né? E aí eu e meu esposo tinha combinado que a gente sempre passa a virada orando, né? E aí eu falei para ele, e aí, aonde a gente vai orar? Aí ele falou assim, amor, se a gente ajoelhar aqui, pode ser que a gente seja mal interpretado. Vamos lá no carro? Falei, vamos. E nós fomos ali no carro. E nós ficamos da 10 para meia-noite até meia-noite e meia ali, agradecendo ao Senhor, colocando o nosso início de ano ali nas mãos do Senhor, eu e ele, só nós dois ali na presença de Deus, dentro do carro, orando, passando a virada orando. Então, minhas irmãs, nós precisamos colocar isso como prioridade. Eu e meu esposo, desde que a gente se converteu, a gente tem essa prioridade de todos os anos passar, né, a virada do ano na presença do Pai. O Pai é o primeiro que nós conversamos, é o primeiro que nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, né, a empresa. Então, olha só, é a nossa dependência do Pai, né? E eu quero encorajar você também a ter essa prática, né? Quando nós estamos viajando também no navio, a gente se recolhe para nossa cabine e a gente vai ali. O primeiro que a gente fala, que a gente deseja feliz ano novo, é o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas almas, né? Não importa onde a gente esteja, a gente passa na presença do Pai. E isso é um compromisso que nós temos com o Senhor. Isso é algo que nós prometemos e que nós vamos levar até a nossa morte, né? E eu não sei como que você faz também, mas se você não fazia até hoje, que você possa colocar esse compromisso, porque não há nada melhor do que passar a virada e o início de um ano na presença do Pai. Outra aplicação prática aqui é compartilhar com outras pessoas o testemunho de como Deus já cumpriu as promessas dele na nossa vida, né? Fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a fé das outras pessoas. Às vezes a gente passa por um processo tão difícil, tão dolorido, e o Senhor nos dá graça, nos dá vitória, e muitas vezes a gente fica com vergonha de contar esse testemunho. Nós também somos testemunhas, né, do Evangelho. Nós somos testemunhas do que Deus faz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, né? E eu queria esse ano fazer um dia ao vivo só de testemunhos, para a gente contar as grandezas do Senhor. O que vocês acham? Vocês topam fazer isso comigo? A gente faz ao vivo ali no Instagram, só de testemunhos, só contando o que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Contando, a gente precisa ter essa prática, né? Nós precisamos anunciar, nós precisamos contar para as pessoas aquilo que o Senhor fez na nossa vida, né? E quando a gente
testemunha, o Senhor usa o nosso testemunho para alcançar outras vidas, né? Para alcançar outras pessoas. Então, isso é maravilhoso. Vamos fazer. Ó, as irmãs já está falando aqui, ó, glória a Deus, amém, amém. Então vamos, Dri, já anota aí o nome das irmãs que querem participar desse momento. Nós poderíamos até estabelecer aqui no Clube da Bíblia, né? Talvez uma vez por mês para contar as bênçãos ali ao vivo, né? Contar o quanto a gente foi abençoada pela palavra, né? O quanto a palavra está nos dando ferramentas e quantos testemunhos nós estamos obtendo através da palavra, né? Então isso Deus falou agora que é o meu coração, né? A gente fazer um quadro assim de testemunhos, né? Glorificando o nome do Senhor pela fidelidade dele. Amém? Então vamos para o quarto ponto aqui que nós... Olha só, minhas irmãs, quantas coisas nós tiramos de um versículo. Olha como a palavra de Deus ela é rica, como a palavra de Deus ela é profunda, ela é eficaz, né? Olha só, o quarto ponto que nós vamos tirar aqui é o papel do homem e da mulher na redenção da humanidade. Olha só, Deus teve um papel na redenção, mas o homem e a mulher também têm um papel, né? Olha só, Adão teve relações com Eva, sua mulher. A união de Adão e Eva aqui demonstra que Deus mantém os papéis ordenados no casamento. Eva é chamada de mulher novamente, reafirmando o quê? A unidade e o propósito do casamento, mesmo após o pecado, né? Esse é um lembrete de que o casamento é um meio de refletir a glória de Deus e participar do teu plano redentor. Olha só, quando Deus une o homem à mulher, né? Esse daqui é uma continuação do plano da redenção. Olha só, minhas irmãs, que profundo isso. Nós temos parte, né? Nós temos parte no plano da redenção. Como, Angelita? Na continuidade da vida, né? Deus nos dá esse privilégio de participar com Ele nesse plano de salvação. Porque se Deus não permitisse ali que Adão e Eva continuassem a gerar filhos, como que iria nascer o nosso Redentor? Como que Jesus iria nascer? Deus, ele tem a multiforme graça e sabedoria dele trabalhar, né? Do jeito que ele quer, mas ele nos dá a oportunidade de participar aqui do plano da redenção. Qual a lição, Angelita, que eu tiro para minha vida disso daqui? Que o casamento, mesmo em tempos difíceis, minhas irmãs, continua sendo uma instituição sagrada que reflete o caráter de Deus e que reflete também o plano de redenção que Deus nos deu a oportunidade de participar. Uau, Angelita, que lindo, né? Que lindo. Ó, que a irmã Inês escreveu aqui: achei lindo sua intimidade com o Senhor Jesus. Tenho muito que aprender nesse ano, como honrar a Deus, como no primeiro amor. Amém, irmã Inês. Amém, minha irmã. Você está no lugar certo aqui. Nós estamos aprendendo umas com as outras. E os nossos testemunhos, né? Os nossos testemunhos que vai fazendo a gente entender como é que faz. Porque o evangelho, ele está escrito e a gente começa a colocar ele em prática e aí ele começa a virar os nossos testemunhos, né? Então, que o Senhor... coloque no coração de vocês, né, esse desejo de estar com Ele, esse desejo de anunciar Ele, né, como eu tenho contado aqui a minha vida para vocês, amém? Então, aprendemos aqui, né? Então, um exemplo bem prático disso é pensar em momentos de conflito no casamento ou na família, né? E nos lembrar de que Deus usa até mesmo esses desafios para moldar o nosso caráter e fortalecer os nossos relacionamentos, né? Eu já tive muitas crises, né? Nos meus relacionamentos, no meu relacionamento conjugal, no meu relacionamento com a minha filha, no meu relacionamento com a família, mas o Senhor tem me dado crescimento, o Senhor tem me dado sabedoria para lidar com isso, né? Quantas vezes em momentos assim de crise no meu casamento, né? Eu pensava, eu vou desistir, eu vou me separar, eu vou isso, eu vou aquilo, mas o Senhor sempre guardando,
né, o meu casamento. Ontem mesmo, nas nossas orações, ali no carro, eu e meu esposo, a gente agradeceu o Senhor, né, por ter nos guardado, por guardar o nosso relacionamento, e pedimos ao Senhor, né, que continue nos abençoando, derramando amor, né, derramando fidelidade, derramando paixão, porque a gente precisa pedir isso ao Senhor, né, para que o Senhor restaure em nós a originalidade que Ele estabeleceu lá no Éden, antes do pecado, né? Então, nós precisamos entender que o casamento, né, ele é uma instituição sagrada do Senhor. Aqui nós vemos aqui o primeiro casamento da Bíblia, né, que foi a união de Adão e Eva, né, a concepção deles. Quando eles tiveram relação, eles conceberam ali a continuidade da vida, que foi um filho, né? Então, qual que é a aplicação prática que eu posso tirar para minha vida, né, sobre isso? Orar regularmente pelo nosso cônjuge, pela nossa família, pedindo a Deus, né, para fortalecer os laços e trazer reconciliação onde houver conflito. Também buscar maneiras de mostrar, né, amor sacrificial, especialmente em tempos de tensão e dificuldade. E ali, né, demonstrar o amor. Olha, eu errei, eu pequei com você. Uma forma de demonstrar amor é a gente reconhecer o nosso erro, né, pedir perdão. É difícil, né, minhas irmãs, pedir perdão. É muito difícil a gente pedir perdão. Principalmente quando a gente está certa. Você já pediu perdão quando você estava certa, né? E isso é uma maneira de mostrar amor sacrificial. Olha, e não chegar lá e falar, olha, mesmo eu sabendo que eu tô certa, eu vou te pedir perdão. Não, chega e fala, olha, me perdoe. Eu sei que eu tenho parte de erro nisso. Me perdoe. Então, assim, quando a gente reconhece o nosso erro e a gente faz aquilo que o Senhor nos orienta para fazer, acontece os testemunhos. Porque aí o que acontece? A Bíblia fala que quando a gente vai lá e exerce a palavra de Deus, nós acumulamos brasas vivas em cima da cabeça das pessoas. O que são essas brasas vivas? A pessoa, ela tem consciência de que ela errou. A pessoa tem consciência de que a culpa é dela. Mas aí você chega totalmente desarmando essa pessoa, falando assim, olha, me perdoe. Isso é as brasas que vai queimar ali no cérebro dessa pessoa. Do que você e eu irmos lá e falar, não, eu tô certa, você que tem que me pedir perdão, você nunca pede perdão, tal. Aí entra o orgulho, entra a arrogância, né, minhas irmãs? Então vamos lá para o quinto e último ponto para a gente encerrar. O quinto ponto que a gente aprende aqui com esse pequeno texto é a conexão com o plano redentor de Deus. Esse versículo, ele nos conecta diretamente com a promessa de redenção em Cristo. Ele aponta para um Deus que permanece fiel, mesmo diante do pecado. A vida que surge do nascimento de Caim é um vislumbre da vida eterna que Cristo traria por meio da sua morte e ressurreição, né? Então, qual que é a aplicação prática? É proclamar a esperança de Cristo em nossa vida diária. Minhas irmãs, nós precisamos proclamar Jesus nas nossas vidas. Jesus, ele nos salvou. Jesus, ele tem a capacidade de alinhar toda a nossa vida com o propósito de Deus. Então nós precisamos proclamar essa esperança. Olha, agora pode estar ruim, agora pode estar desalinhado essa parte, essa área, mas eu tenho esperança que Cristo vai restabelecer todo o plano completo que Deus fez para mim. Assim como Eva reconheceu ali a mão de Deus no nascimento de Caim, nós precisamos testemunhar a fidelidade de Deus em nossa jornada com Cristo. Amém? Então, para a gente recapitular aqui todas as lições que nós aprendemos aqui, esses 5 pontos importantes que nós aprendemos. Agora, quando você lê Gênesis 4, versículo 1, você vai lembrar dessas lições que esse versículo nos ensina. A primeira lição é que Deus mantém o seu plano mesmo após a queda. Ele não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos. A segunda lição é a gratidão, que é essencial. Nós vamos fazer o nosso caderninho de gratidão. É reconhecer a mão de Deus em todas as situações, em todas as bênçãos que nós recebemos. Terceiro ponto é que Deus cumpre
as suas promessas no tempo certo. E o tempo é dele, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então nós precisamos o quê? Confiar na fidelidade divina. O quarto ponto que nós aprendemos aqui é que o casamento tem um propósito redentor. Ele reflete a glória de Deus e aponta para a sua graça. E o quinto ponto é que Cristo é o centro de toda a história. Esse versículo aponta para a redenção definitiva em Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, por esse estudo maravilhoso. E ore aí, minha irmã, agora, nesse momento, pede para o Senhor, Senhor, me ajuda a entender a sua palavra, me ajuda a praticar a tua palavra. Eu por mim mesma eu não vou conseguir, mas o teu Espírito me capacita. Coloque seu coração agora, nesse momento de oração, né, diante do Senhor. E Ele mesmo vai fazer coisas incríveis na sua vida. Amém? Senhor Deus, nosso Pai todo-poderoso, todo-poderoso. Nós queremos te louvar e te agradecer por esse estudo tão maravilhoso que nós tivemos hoje, no primeiro dia do ano, e aprendemos tantas coisas maravilhosas. Obrigado por tua fidelidade, mesmo quando nós falhamos, Pai. Obrigado por nos mostrar que mesmo após a queda, tu continuas agindo em nossas vidas. Ensina-nos a reconhecer, Senhor, a tua mão em cada bênção. Ensina-nos a confiar em tua promessa de redenção em todas as áreas da nossa vida. Mesmo quando as circunstâncias parecem que não vai ter solução para aquela situação, nos ajuda a confiar na tua promessa, Pai. Que o Senhor vai restaurar, vai reconstruir todas as coisas. Nos ajuda a viver de maneira que reflita a tua graça e a tua misericórdia. Abençoa, Pai, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos relacionamentos, os nossos filhos, as nossas vidas, para que nós sejamos um testemunhos vivo da tua bondade. Pai, em nome de Jesus, obrigado por nos fazer compreender que o Senhor mantém o seu plano, mesmo após a queda, mesmo quando nós falhamos, o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando nós pecamos, o Senhor nos chama ao arrependimento, a uma reconciliação. Obrigado, Pai, porque tantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Obrigado por ter nos dado esse direcionamento hoje, de fazer o nosso caderninho de gratidão. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre as suas promessas no seu tempo. E, Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a confiar que as suas promessas estão sobre as nossas vidas, a confiar que o Senhor tem planos perfeitos e maravilhosos para nós. Nos ajuda a confiar, Pai, na sua fidelidade. Muitas vezes nós somos infiéis, mas o Senhor é fiel para cumprir a tua promessa e cumprir a tua palavra. Pai, nos ajuda a compreender a importância do casamento, que o casamento tem esse propósito redentor para refletir a tua glória, para refletir a tua graça derramada sobre nós. Nos ajuda a lutar pelos nossos casamentos, nos ajuda a nos colocar nas brechas pelo nosso casamento. Obrigado, Senhor, pelo relógio de oração que o Senhor estabeleceu aqui no Clube da Bíblia, onde nós temos uma semana onde nós oramos pelo nosso relacionamento. Pai, obrigado porque Jesus Cristo é o centro da nossa história. Ele é o centro da nossa história. Ele é a redenção definitiva que nós precisamos. Obrigado, Pai, por esse presente maravilhoso que o Senhor enviou ao mundo. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidas a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você agora do YouTube, que veio e aprendeu conosco hoje sobre esse versículo tão maravilhoso que é Gênesis 4:1, que nós tiramos todas essas reflexões profundas aqui sobre esse versículo, que Deus ele mantém o seu plano, mesmo quando nós pecamos. E se a sua vida hoje ela está desorganizada, a sua vida está sem esperança, eu quero convidar você a chamar o Senhor Jesus para morar na sua vida, a chamar o Senhor Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é o centro da história, é Ele que reestabelece todas as coisas, é Ele que reestabelece o plano original de Deus para a sua vida. Então, eu quero te convidar, mas Angelita, como que eu faço isso? É simples, é você colocar o seu coração diante do Senhor e pedir ao Senhor:
Senhor, eu me arrependo de ter vivido dessa forma, sem o seu direcionamento, sem o senhorio de Jesus na minha vida. Mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Hoje eu quero ter a reconciliação com o Senhor. Eu quero que o Espírito Santo passe a morar na minha vida. E eu quero entender e aprender os teus planos para mim. E se você fez essa oração com toda sinceridade, creia, confie que o Senhor entrou na sua vida hoje e que Ele vai reconstruir, restaurar todas as coisas. E se você fez essa oração, coloque aqui embaixo, escrito aqui no YouTube para nós, para que nós possamos orar pela tua vida. E se você quiser fazer parte do Clube da Bíblia, onde nós estudamos a palavra juntos, eu vou deixar o link aqui embaixo dessa descrição para que você possa entrar e estudar conosco a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E eu gostaria de falar aqui com você, minha irmã, se você foi abençoada com esse estudo, eu quero pedir também que você possa também escrever lá no YouTube, quando eu posto aqui, né? Escreva nos comentários o que essa palavra falou ao seu coração. Isso vai ajudar a gente a anunciar o evangelho para mais pessoas. Vai ajudar outras pessoas a vir para Jesus, porque quando o YouTube entende que tem comentários, o YouTube começa a entregar essa mensagem para outras pessoas. Então eu conto com vocês para a gente anunciar esse evangelho, né? Não é a imagem da Angelita que está sendo divulgada aqui. É o evangelho, e nós só podemos anunciar o evangelho quando nós temos colaboração. Às vezes você não tem ainda um canal onde você fala de Jesus, mas você pode comentar ali, né, o que esse estudo fez na sua vida, que o YouTube, ele também vai ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outras pessoas. Eu gostaria que você abrisse o seu microfone e falasse o que essa palavra tocou o seu coração hoje. Quem gostaria de fazer isso? Pode abrir o seu microfone se você desejar falar. Não vão conseguir. Amém, irmã Inês. Estou aqui em prantos porque o Senhor, Ele é fiel, né? E quando a gente deixa o Senhor entrar no nosso coração verdadeiramente, eu creio que Ele entrou verdadeiramente esse ano, como falei, e quero continuar Ele com as tuas palavras, com os seus ensinamentos nesse estudo que nós estamos tendo. Que o Senhor venha continuar me guardando no meu coração e abençoando, né, a nós todas que estamos aqui participando, e continuamos, né, com a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, e que Ele venha me ensinar e eu aprendendo mais com vocês, mais e mais cada dia. Quero me dedicar esse ano, não só esse ano, mas toda a minha vida ao Senhor, pela oportunidade de vida que Ele me deu. Amém? Amém, minha irmã. Amém. Anote, irmã Inês. Comece a pegar seus caderninhos, anotar. Vamos estudar mesmo como na escola, né? Na escola a gente só pode aprender quando a gente anota, quando a gente é bom aluno, né? Quando a gente realmente coloca em prática as lições aprendidas. Olha quantas lições nós aprendemos aqui hoje, né? Que Deus, Ele mantém o seu plano na nossa vida, mesmo quando a gente falha, né? E o inimigo tem colocado tanta distorção nisso, falando para as pessoas, olha, você não tem mais chance com Deus. Toda vez que você promete para Deus, você não cumpre. Todas as vezes que você fala para Deus que vai fazer alguma coisa, você não cumpre. Então Deus, Ele não te ouve mais. Isso é mentira do inimigo, né? Deus, Ele mantém o plano dele na nossa vida, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente falha, né? Outra lição, nós precisamos ser gratos ao Senhor, né? Quando a gente escreve as coisas que a gente é grato ao Senhor, a nossa consciência, ela vai entendendo o poder e o senhorio de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós não temos essa prática, nós vamos vivendo ali no robô, né, no automático, né? Ai, eu tenho teve uma época da minha vida, minhas irmãs, que teve uma pessoa que falou para mim, nessa área da sua vida você é grata por quê? E eu não tinha uma palavra de gratidão para colocar ali. E aí essa pessoa falou para mim, olha, você precisa praticar a gratidão. Sem a prática da gratidão, nós saímos do propósito de Deus.
Porque a palavra de Deus diz que o desejo do coração de Deus é que nós sejamos gratas por tudo. Aonde que está isso na Bíblia, Angelita? Quem guardou? Quem guardou esse versículo que nós já estudamos aqui? Alguém lembra desse versículo? Tá lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Esse daqui é um versículo que precisa estar na nossa cabeceira, minhas irmãs. Ele não pode falhar, ele não pode sair da nossa cabeceira, né? Da nossa cabeça, do nosso coração. Olha só, vou colocar aqui para vocês escreverem aí num papelzinho, né? Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Olha, tá escrito, ó, 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, se alguém perguntar para você qual que é a vontade de Deus, você vai falar, é que nós sejamos gratos. É que nós demos graças a Deus em todas as circunstâncias. Ah, não, Angelita, peraí. A Bíblia, então, tá contradizendo. Porque como que eu vou ser grata a Deus por uma desgraça que aconteceu na minha vida? Por uma morte que aconteceu na minha vida? Minhas irmãs, a gratidão é que nós temos o Senhor em todos os momentos. Mesmo os momentos difíceis, o Senhor está conosco ali para nos sustentar. E a gratidão é nesse sentido. Nós precisamos viver de fato o que a palavra diz, né? Ai, como que eu vou ser grata numa morte? Olha, Senhor, eu sou grata ao Senhor porque essa pessoa passou pela minha vida. Essa pessoa me ensinou tanto. Essa pessoa me fez aprender tantas coisas. Essa pessoa, ela foi um diferencial na minha vida. E você ser grato mesmo em meio a dores, né? Então, nós temos aprendido muito com o Senhor. Amém, minhas irmãs? Então, eu desejo para vocês... Alguém mais quer falar? Quer abrir o microfone? Alguém mais deseja falar, minhas irmãs? Não? Então, nós vamos encerrar, né? Amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário nosso, às 7h30 da manhã, para a gente continuar estudando essa preciosa palavra do nosso Deus. Amém? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? Da postagem do YouTube. E se vocês puderem comentar lá, né, as lições que vocês têm aprendido. Vamos começar a praticar isso, minhas irmãs. Começar a praticar as lições que nós temos aprendido com o estudo da palavra, né? Eu vou até postar aqui. E aí você medita nisso e escreve lá para mim. Olha, hoje eu aprendi que mesmo quando eu falho, o Senhor tem plano na minha vida. E eu não vou desistir. Eu vou seguir o propósito do Senhor. Amém? Ó, essa daqui são as lições, tá bom? Que nós aprendemos hoje. Ó, deixa eu só postar aqui. Essa aqui são as lições que nós aprendemos hoje, certo? Então, quando leia ela e eu conto com vocês. Vamos comigo anunciar o evangelho do reino, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Feliz ano novo para vocês.